Bom dia a todos. Bom dia a todos. Por gentileza, pedimos que tomem seus lugares na plateia e, por favor, coloquem seus celulares no modo silencioso. Para darmos início ao nosso encontro, gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniele, eu sou da assessoria de comunicação de Biomanguinhos. Sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos loiros, visto uma blusa marrom clara, uma calça xadrez, um casaco marrom e uso óculos. Estou aqui muito satisfeita e feliz em conduzir essa cerimônia. Bom dia a todos mais uma vez. Agradecemos todos que estão aqui presentes e os que nos acompanham online. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Akira Roma, diretor da gestão de 1976 a 1989 e 2021 a 2009. A Maria de Luz Fernandes Leal, que nos acompanha remotamente, diretora na gestão de 1997 a 1999. E o Arthur Couto, diretor na gestão de 2009 a 2013 e 2013 a 2017. Também gostaria de agradecer a presença da Priscila Ferraz, diretora executiva em transição para a VPPIS. Vamos dar início à nossa celebração. O Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, tem o prazer de recebê-los para o balanço da gestão de Biomanguinhos Fiocruz de 2021 a 2025, bem como para a transmissão de cargo
da Direção de Biomanguinhos Fiocruz. Agora, para darmos início à nossa programação, convido a todos para acompanharem a apresentação da prestação de contas da gestão de Biomanguinhos do período de 2021 a 2025.
Para compor a mesa, convidamos o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, a diretora de Biomanguinhos, que assume a gestão para o período de 2025 a 2029, Rosane Kuber, e o diretor de Biomanguinhos na gestão 2021 a 2025, Maurício Zuma. Passamos a palavra ao Maurício. Bom dia a todos e todas. Vou ter que ficar de óculos, porque senão não vou conseguir ler aqui as anotações que eu fiz, mas eu não consigo ver direito aí com óculos. Mas queria primeiro agradecer a presença de todos, colegas de Biomanguinhos, colegas da Fiocruz, né, todos os que estão presentes aqui. Não sei se tem, além do Robson e do Theo, não sei se tem mais algum parente aí das pessoas. Então, uma satisfação muito grande estar aqui. Quero, né, dar um bom dia para a Rosane primeiro, né? E quero agradecer aqui a presença do Mário. Mário, é emblemática a sua participação aqui. A gente marcou hoje esse evento por causa da sua disponibilidade, né? Então, assim, não podia faltar você. Dois Mários, na verdade, né? São dois Mários que foram convidados. O Mário presidente, certamente, por conta de Biomanguinhos, e por conta da Rosane, né? E o Mário, que eu faço questão que testemunhe mais um momento desse na minha carreira aqui. Então, são dois Mários que estão aqui, e obrigado pela sua presença aí. Bom, não é preciso dizer para ninguém, né, que esse é um momento de muita emoção para muitos de nós aqui. Nós estamos falando aqui da transmissão de cargo, né, e do balanço da gestão de 21 a 25, mas para mim isso aqui representa muito mais do que isso. Não são só 4 anos, são 8 anos à frente de Biomanguinhos, na verdade, 31 anos em Biomanguinhos. Então, assim, é muito mais. Eu durante as coisas que eu quero falar aqui, certamente eu não vou me ater aos 4 anos do último balanço. Eu vou falar um pouco mais amplo, né? Algumas vezes um pouco mais, me referindo mais a esse período todo, porque representa muito para mim, obviamente. Então, eu acho que é legal dizer que Biomanguinhos tudo é extremo, né? Nada aqui é convencional. A gente já sabe disso, todos nós sabemos disso, né? É extremamente extenuante estar aqui trabalhando em Biomanguinhos, mas, da mesma forma, é extremamente desafiador e extremamente gratificante. Então, aqui não tem nada meio termo, é tudo mesmo ao extremo, e tem muitos outros extremos aí que a gente podia citar e não precisa citar agora, né? E vocês acabaram de assistir aí o vídeo, né, do balanço, dos pontos marcantes, mais marcantes que a gente selecionou, mas tem muito mais, né? Tem muito mais. Não estou nem falando agora dos 31 anos meus e dos 8 anos de gestão, mas mesmo nesses 4 anos a gente sabe que tem muito mais. Alguma coisa deve ter passado aí, alguma pessoa deve sentir, pô, cadê aquele meu projeto? Cadê a minha atividade? Né? A gente sabe que tem muito, mas não daria tempo da gente passar tudo aqui, porque, né, além de ser extremo aqui, é intenso também, e a gente faz tudo com muita intensidade, com muita amplitude. Então, ali a gente representou algumas dos alcances que a gente teve durante os últimos 4 anos de gestão, mas Biomanguinhos certamente é muito mais do que isso, né?
E, assim, é importante falar, né, que tudo isso que a gente viveu aqui momentos muito complicados. Tudo que a gente realizou não foram momentos simples, não foram momentos. Esse período, né, que a gente está aqui não foi um período tranquilo, vamos dizer assim. Nós tivemos muitos problemas pelo caminho. A gente já chegou, aí já, né, ampliando aqui um pouco, quando eu cheguei na direção de Biomanguinhos, em 2017, a gente já estava com um governo não muito amistoso, né, e a gente enfrentou muitas dificuldades desde aquela época, né, já entramos nesse momento e, mesmo assim, a gente conseguiu, né, conseguiu dar continuidade ao trabalho que vinha sendo colocado pela gestão anterior, né? E, além disso, né, a gente teve a pandemia. A pandemia foi um dos piores momentos que a gente teve aqui na história mundial, e a gente acabou saindo com os nossos resultados, a gente saiu como heróis, né, reconhecido internacionalmente, nacional e internacionalmente, a ponto de, né, assim, eu ter vivido muito isso, de ser reconhecido em vários lugares que eu ia, pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas queriam tirar foto comigo, queriam elogiar. Biomanguinhos, né? Trabalho que todos nós fizemos juntos aqui. Então, foi um momento difícil, mas um momento em que a gente se superou, um momento que a gente conseguiu dar o resultado que a nossa sociedade, né, que o SUS precisava, mereciam, né? É, então, esse reconhecimento que a gente tem hoje, principalmente o reconhecimento internacional, parcerias aí, conexões com muitas instituições, né, desde a OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, mais CEP, Gavi, Bill e Melinda Gates e uma série de outras instituições. Esse reconhecimento traz uma expectativa muito grande em cima da gente, né? O que é, na verdade, uma responsabilidade também, né? Espera-se que a gente possa dar respostas e dar apoio a países necessitados de toda a América Latina, Caribe, da África também. Então, essa é uma expectativa que tem em cima da gente, de que a gente pode dar esses resultados e que isso, na verdade, traz, obviamente, uma responsabilidade muito grande para a gente, né? E é importante dizer, né, que a gente, além de toda a nossa missão, a gente nunca se furtou, né, a dar o melhor para Biomanguinhos, para apoiar todas as necessidades de saúde pública da sociedade, mesmo que não tivesse né, na nossa missão mesmo, né? A gente pode dar vários exemplos aí, né? O nosso projeto de recuperação das altas coberturas vacinais, né, que a gente trabalhou, apareceu aí na no nosso balanço. Ele não era uma missão nossa, não era uma obrigação nossa, mas a gente, né, com um apoio aí, principalmente com a liderança do doutor Akira e da Lourdinha, a gente tocou esse projeto extremamente importante para ajudar numa lacuna que o país estava passando, né, de uma cobertura vacinal insuficiente e trazendo de volta diversas. Então, também, né, as ações com as sociedades médicas, com as sociedades, com as associações de imunização, ligadas a imunizações, principalmente, a gente fez essa conexão com o objetivo de melhorar o nosso resultado no campo, mais próximo de quem usa nossos produtos. Também a gente pode falar aqui das ações do SOMAR, né, ações na comunidade. Então, tem uma série de coisas aí que a gente podia falar aqui que estão além da nossa responsabilidade, mas que a gente nunca se furtou a assumir e tocar com a maior disposição, né, e interesse pelo seu resultado. Mas, assim, também é importante dizer, né, que nem tudo são flores, né, e o caminho, né, é muito difícil, sempre difícil na esfera pública. Fazer tudo isso que a gente fez na esfera pública, ela requer um esforço muito grande, né? É um desafio muito grande, né? Principalmente numa atividade como a nossa, que é uma atividade industrial. E, às vezes, traz frustrações,
né? Você sabe que pode fazer, que pode dar mais respostas, dar mais resultados, mas a gente às vezes não consegue, né? Então é preciso também falar sobre o que a gente não conseguiu fazer, né? Com certeza a gente precisa melhorar muito ainda a nossa capacidade gerencial, a gente precisa ser mais eficiente em muitos sentidos, a gente sempre vem falando isso. A gente precisa avançar e concluir os nossos grandes empreendimentos, né? A gente precisa estar preparado para o futuro. Isso é uma coisa que algumas pessoas, ou muitas pessoas, não estão, vamos dizer, ligadas a isso, mas é muito importante a gente estar preparado para o nosso futuro. Obviamente que algumas frentes dessas a gente pode tocar internamente. A gente tem muito a melhorar ainda, muitos passos podem ser dados no âmbito interno, né? Mas com toda a experiência que eu tenho ao longo dessa minha trajetória em Biomanguinhos, a minha trajetória à frente de Biomanguinhos, na direção de Biomanguinhos, eu posso afirmar hoje, com a maior tranquilidade, Mário, e a gente já conversa muito sobre isso, né? Que há uma apreensão, né, que as transformações que Biomanguinhos precisa não serão conseguidas dentro desse modelo jurídico que a gente tem. Há uma apreensão grande com relação a essas transformações que a gente está vivenciando no mundo internacional, né? Não são apenas esses desafios internos de gestão, operação, inovação que eu estou falando, né? Quem está antenado sabe que o que está acontecendo na área de biológicos, especialmente com vacinas e biofármacos, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Estou falando o que está acontecendo, o que a gente tem testemunhado, por exemplo, na Índia e na China, que é impressionante. O que eles estão fazendo é impressionante. Não quero ser apocalíptico, mas se a gente não estiver adequadamente preparado, nós vamos ser engolidos. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter permanentemente. O Mário sabe disso, o Mário tem essa preocupação, e eu tenho certeza que ele está pensando em ações com relação a isso, né? E Biomanguinhos, Mário, precisa muito do apoio da presidência. Você sabe disso, né? Desde que eu assumi em 2017, eu tive muito seu apoio, o apoio do nosso querido Krieger, né? Mas Biomanguinhos vai precisar cada vez mais, e eu sei que você vai estar presente, né? Você está aqui é um conforto para a gente, ter uma certeza de que não faltará o apoio seu e da presidência como um todo. Eu queria dizer também, né, a Rosane sabe disso, que para estar à frente de Biomanguinhos é preciso ter coragem, tá? É preciso ter coragem porque a gente passa por situações bastante complexas, delicadas, complicadas, né? E eu sei que você tem, Rosane, né? Você está esses 8 anos aqui, conhece bem, passamos juntos por esse período, né? Você conhece muito bem, e você não estaria aí se não fosse uma mulher de coragem, tenho certeza que você é. Mas é sacrificante, né? Em muitos aspectos. Eu acabei de falar aí que a gente saiu como herói da pandemia, né? E nesses últimos dias parece uma reportagem aí na Veja levantando suspeitas sobre o nosso contrato com a AstraZeneca para a vacina da Covid, né? Assim, e que esse contrato pode ter causado prejuízos ao erário público, né? Isso saiu aí. Aí é extremamente desagradável, e ainda que vai ter uma investigação do TCU com relação a isso, né? É, assim, é extremamente desagradável ouvir uma coisa dessa, né? Isso é uma piada, na verdade. É uma piada, mas é extremamente desagradável, porque você vê isso na imprensa, aí os seus colegas perguntam: o que que é isso? Os seus vizinhos perguntam, os seus familiares perguntam, os seus parceiros perguntam: o que que houve? Né? E depois, né, Rosane, isso vai ficar para você, mas eu sei que você vai tirar de letra, porque isso aqui, né, é uma grande brincadeira, parece uma grande brincadeira, né? Isso depois não vai aparecer em lugar nenhum. Nosso contrato propiciou pelo menos uma economia de 7 bilhões de reais para os cofres públicos. Nossa vacina era pelo menos a metade de todas as outras vacinas.
$6, no mínimo $6 a menos. Vocês fizerem as contas aí, 200 e poucos milhões de doses que a gente vendeu para o Ministério, para o governo, se entregou, né? Se a gente tivesse, se eles não, a gente não tivesse produzido, não tivesse esse contrato, eles tivessem adquirido de outros fornecedores, no mínimo 7 bilhões a mais eles teriam gasto. Então, ouvir isso é uma grande piada, mas é chato. É chato, é frustrante, deixa a gente bastante chateado, né? É, bom, assim, Rosane, eu não quero me alongar muito, mas eu quero desejar a você, né, toda a sua equipe que está entrando, né, os que permanecem e os que novos que estão entrando, muito sucesso, muita tranquilidade, coragem, resiliência. A gente sabe de tudo isso, a gente tem de todos esses desafios, mas eu tenho certeza que você vai saber conduzir esse barco aí dentro de mares turbulentos e espero que mares mais tranquilos, né? Ainda mais você que está acostumado a nadar no mar, né? Então eu acho que você vai conseguir lidar bem aí com com toda esses desafios, obviamente apoiado pela presidência, como eu falei aqui, né? E aí, né, assim, nosso lema aqui todo mundo sabe, né? Não desistir nunca. Então, só para lembrar, é só lembrar, né? Para a gente passar por esses momentos, quando nos momentos difíceis, naqueles momentos em que a gente fica mais vamos dizer, abalados, né, mais intranquilos, é só a gente pensar, né, que a nossa missão com o SUS, a missão que a gente tem com o SUS, com a nossa sociedade, isso precisa estar à frente de qualquer interesse ou dogma pessoal. Então, isso é importante né, que você esteja não somente com a sua diretoria, né, realizando trabalho, mas Biomanguinhos, como sempre, apoiando e dando o devido respaldo ao trabalho que você vai implementar na unidade, né? Então, assim, não vou me alongar demais. Eu quero agora começar a encerrar, né, me despedindo, né, uma despedida, né, fazendo agradecimentos e algumas homenagens também. E ressalvando aqui, né, que na verdade, eu estou saindo, mas eu estou saindo e ainda não estou saindo totalmente, porque ainda tem algumas atividades que eu preciso me desincompatibilizar, né? Eu escolhi umas palavras aqui, às vezes são difíceis de falar. Preciso de me desincompatibilizar de algumas tarefas que eu assumi e em Biomanguinhos, como nada é fácil, né? Até conseguir sair de todas é difícil. Principalmente estou na comissão lá do TCU, né? Junto com a Priscila, né? Priscila coordenando aí pela presidência, junto com o nosso procurador, o Lores, que deve acabar no final do mês. E tenho outros conselhos ainda que eu estou participando. Então, aos pouquinhos eu vou me desincompatibilizando dessas tarefas e vou saindo. E eu já vou me despedindo aqui de vocês, né? E quero me despedir certamente agradecendo. E eu quero falar aqui as pessoas pessoas e áreas a quem eu quero agradecer, né? Primeiro, eu queria agradecer à Ascom, né, por ter preparado aí o evento, o balanço, e a Denise, que entrou aí de repente e ajudou a gente a fechar aí a apresentação do balanço, né? Quero, assim, agradecer aos colegas de uma maneira geral, né, de quem sempre eu tive apoio, todos os colegas que me deram muito apoio, direto ou indireto, direto por estar trabalhando ali próximo da gente, né, e indireto porque cumpriram com suas obrigações, né, tiveram responsabilidade, tiveram dedicação e contribuíram para que o resultado fosse o que foi, né? Eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Não adianta a gente ter aqui uma diretoria maravilhosa se a gente não tiver departamentos, né, divisões, setores, todo mundo cumprindo bem a sua missão e fazendo tudo com bastante responsabilidade. É assim que uma engrenagem de uma instituição, uma unidade, principalmente como o Biomanguinhos, do tamanho que Biomanguinhos, né, alcançou hoje, tem, né? Então, eu quero agradecer bastante a todos os colegas, né, que me apoiaram. Também as mensagens que eu recebi aí, depois que eu mandei uma mensagem de despedida, de agradecimento, né? Recebi muitas mensagens, foram dezenas de mensagens grandes que eu não sei nem se eu vou conseguir responder. Eu espero ter
aos pouquinhos e respondendo, né? E também as centenas de likes. Eu nem sabia que podia dar like em mensagem no... Nem sabia, foram centenas, like, coraçãozinho. Então, assim, foi bastante. Fiquei muito feliz, né? Bastante feliz com isso, de saber de que tem um reconhecimento de muitas pessoas, muitos colegas de Biomanguinhos, né? Então, obrigado aí a todos que me mandaram essas mensagens, e foram internas e externas, de parceiros, de autoridades de outras instituições. Foi super legal, né? Quero agradecer também a nossa SecBio, né? Que sem ela, né? Nossa secretaria, que sem ela, sem elas e eles, a gente não vai a lugar nenhum, né? São elas que comandam a gente, dizem a gente o que a gente tem que fazer, né, Cátia? Então, né, eu quero nominar pessoalmente aqui, né, além da Kátia, né, quero nominar aí a Flaviana, a Estela, a Bianca, a Michele, a Amanda, o João, a Dani, a Ellen, né, todos os que estiveram com a gente durante todo esse tempo e foram, assim, da maior importância para a gente, né? Quero agradecer também a todos os, foi falado aqui, a todos os ex-diretores e vices, né, que deram uma contribuição super relevante aí no crescimento de Biomanguinhos, né, e continuaram, depois que a gente assumiu, continuou apoiando a nossa gestão. Então, obrigado aí a todos vocês que já passaram pelo que a gente está passando, passou agora, e sabe exatamente, né, a dose de sacrifício que a gente tem, né? E os que passaram participaram aqui da minha diretoria, desde 2017, na verdade, né? Então, quero começar falando da Rosane, do Luiz e da Cris, do Marcos Freire e do doutor Akira, que foram os que estiveram o tempo todo com a gente, desde o começo, 2017 até agora, né? Também da Priscila, né? Sotires e Daniel, que estiveram com a gente aí durante um tempo, seguiram novos caminhos, com sucesso, com bastante sucesso, inclusive, né? Agradeço a vocês por terem contribuído com a gente. Também, né? Arthur, Tuninho, Flávio, Ricardo, Tatiana, que se juntaram no meio do caminho e foram fundamentais também. Todos vocês, né? Eu quero agradecer e dizer aí da minha eterna gratidão, né? Vocês foram fantásticos, fundamentais para que as coisas acontecessem. Aprendi muito com todos vocês, né? E certamente vocês estarão no meu coração aí para o resto da minha vida. Obrigado a vocês. É, Quero fazer também umas homenagens, tá? Algumas homenagens, porque são pessoas especiais. Pessoas que, né, assim, representam muito para mim nessa minha caminhada, né? E eu queria começar essa homenagem pelo Arthur. Queria agradecer muito o Arthur, né, Arthur? É, não fosse você, Arthur, você sabe disso, né? Eu não estaria aqui em Bilmanguinhos, né? Esses 31 anos de vida minha aqui em Bilmanguinhos teriam sido fazendo outra coisa em outro lugar. Não sei o que teria sido de mim, é impossível imaginar, né? Mas foram 31 anos aqui, te conheci um pouco mais antes, quando você convidou, né, a mim e o Mário para vir para cá, né? Assim, mudou a minha vida, certamente, né? Chego aqui agora, não consigo deixar de pensar em toda a gratidão que eu tenho por ter recebido o teu convite, por ter tido todas essas dezenas de anos aí, né, de um convívio maravilhoso, de um convívio muito legal, que eu respeito muito todo o trabalho que você fez, a sua dedicação, né? Então, assim, eu começo fazendo essa homenagem a você, Arthur. Muito obrigado aí por ter me trazido para cá e por ter, né, me ajudado a crescer aqui dentro e depois me apoiado quando, né, eu passei a te substituir, na verdade, na direção de Bilmanguinhos, né? Então, isso para mim assim, inestimável. Quero também fazer uma homenagem, não podia deixar de fazer uma homenagem ao nosso doutor Akira. Doutor Akira é o doutor Akira de sempre, né? O doutor Akira de todos nós, que é a nossa referência,
referência de todos nós aqui dentro, né, que tanto nos ensinou a fazer o que a gente faz aqui, e ainda ensina, né? E é uma fonte de inspiração sempre para a gente, tá? Uma resignação, uma resiliência impressionante, né? O Mário sempre fala muito, mentor. Assim, doutora Kira, muito obrigado aí por ter me propiciado, ter tido o prazer, a honra de conhecer o senhor e ter podido trabalhar junto, né? Isso é uma das coisas também que vão me marcar para sempre, né? Queria fazer uma homenagem à Kátia também, né? Kátia Almeida. Eu agradeci a toda a secretaria, mas a Kátia, eu não tenho como não fazer uma homenagem especial à Kátia, né? A Kátia, ela transcende esses 8 anos, ela entrou junto, né, Kátia? Você entrou no mesmo ano que eu, né? 90 e pouco, 94, mais exatamente. Entramos juntos e ela foi sempre assim, né? Trabalhava com o Arthur uma época, aí depois trabalhava comigo, aí depois o Arthur puxava ela, depois ela voltava, trabalhava comigo. Acabou comigo aqui, hein, Arthur? Kátia, pô, muito obrigado também. Também foi uma experiência muito legal ter você por perto. Sem você, sem a tua ajuda, né, sem a tua, as suas sacadas, né? Eu me lembro, Arthur, vou botar um pouco de inveja e ciúme aí em você. Recentemente teve uma viagem, eu não sei para onde foi, né, que nós fomos, e a Kátia falou para mim: Você está levando o seu certificado de febre amarela? Eu falei: Não, não tem nada escrito que precisa. Por via das dúvidas, leva. Aí, na hora que eu estava saindo de casa, eu me lembrei daquilo, peguei o certificado, botei no bolso. Cheguei lá no aeroporto, o que que a pessoa lá do check-in pediu? Certificado de febre amarela. Eu falei: Graças a Kátia, eu não vou passar por essa. Aí entrei e porra, o Arthur, cadê o Arthur? O Arthur não chegava. Cadê você, Arthur? Não trouxe meu certificado de febre amarela. Tá vindo de Uber aí para eu poder entrar. O doutor Akira, por sorte, não pediram nada, né, doutor Akira? Por sorte, o doutor Akira foi poupado dessa. A gente não sabe como, mas ele entrou lá. Mas aí, tá vendo, Arthur? Por sorte, a Kátia estava mais próxima de mim aí, né, e me salvou dessa. Mas, Kátia, muito obrigado por tudo aí, né? Assim, também sempre no meu coração. Outro que eu quero agradecer é o Mário. Falei aqui, né, inicialmente, né? Quero prestar homenagem, na verdade, né, ao Mário, porque o Mário, entramos juntos, como eu falei, fomos convidados juntos pelo Arthur, tivemos uma trajetória muito parecida, né? Assim, também aprendi muito com o Mário, um cara super competente, super inteligente, não é à toa que hoje está aí como presidente da Fiocruz, né? E eu acho que, graças a tudo que eu aprendi, toda a nossa convivência, que eu já falei, junto com o Arthur também, eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui à frente de Bilmanguinhos e pude fazer o meu trabalho com bastante inspiração em vocês e pude ajudar a Bilmanguinhos de uma forma bastante, eu acho, bastante decisiva, né? Então, assim, né, eu não posso deixar de prestar essa homenagem a você, Mário, por isso que eu queria que você estivesse muito aqui, porque como Mário, não como presidente, porque para mim você é um cara muito importante, né? E eu sei que na presidência você, por te conhecer como Mário, eu sei que você vai enfrentar desafios com coragem, que eu sei que você também é um cara de coragem, e é preciso ter coragem também para estar à frente da Fiocruz, né? Eu sei que você vai enfrentar todos esses desafios que a gente tem aí com muita coragem e determinação. Muito obrigado, Mário. Também no meu coração também. Não está aqui, mas eu tenho que agradecer minha família, né? Minha família foi fundamental. Assim, todos os momentos que eu não estive presente, né, me apoiou em todos os momentos, momentos presentes e não presentes. Aliás, Robson, assim, você já deve estar preparado, né? A Rosane já deu uma amostra aí nesses últimos anos, mas eu, assim, eu diria para você de uma outra forma, que eu acho que você vai ter mais tempo para trabalhar agora, né? Porque eu acho que você vai ver menos a Rosane e vai poder trabalhar mais. Então, é assim que eu, pô, vejo a minha família, né? Foi muito sacrifício para a família, viagens intermináveis,
uma atrás da outra, eu estou indo embora e estou fazendo uma viagem atrás da outra para cumprir tudo que eu ainda tinha que cumprir da minha agenda, né? Sábado, por acaso, sábado, eu e Rosane estamos viajando juntos, né? Assim, é bastante sacrificante para a família, né? Aniversário de um familiar, você não está. Sei lá, um dia, uma data importante, você não está. Feriados eu nem sei mais o que é feriado. Todo feriado eu estou viajando. Então, assim, momentos que a gente podia estar com a família é muito sacrificante. Eu espero agora poder me dedicar um pouquinho mais, meus filhos, né? Porque eles merecem. Né? Então, eu queria homenagear eles aqui, né? Por todo o apoio que eles me deram, mesmo passando por todos esses sacrifícios, né? E por fim, meu último, já terminando, minha última homenagem é uma pessoa que nos últimos 10 anos eu trabalhei intensamente, me deu muito apoio, né? Aprendi muito, aprendi a respeitar muito, assim, é difícil até falar as palavras, né? Admirar como pessoa, como profissional, e que nos deixou antes do tempo, né? Antes da data, né? E que deixa um vazio em mim muito grande. Eu estou falando do nosso querido amigo Krieger, um amigo, considero ele um amigo, né? Eu faço questão de deixar essa homenagem aqui. Se ele tiver, por acaso, nos vendo aqui, ele sabe que ele vai estar sempre no meu coração. Tem sido difícil, toda vez que eu me lembro dele, tem sido muito difícil para mim, porque, assim, foram anos bastante intensos, né? Ele ajudou muito o Biomanguinhos, esteve sempre presente aqui nos nossos projetos, nos apoiando aqui no Ministério, no exterior, em todos os lugares. Então, eu aprendi muito com ele, admirei muito ele e fico muito triste de ele não estar aqui nesse momento. Gostaria que ele estivesse aqui. Então, eu queria prestar essa homenagem ao Krieg para encerrar aqui a minha fala. Muito obrigado a todos vocês e sucesso, né? Mais uma vez desejando sucesso a Biomanguinhos, sucesso a todos vocês, né? Que sejam continuem exitosos e continuem levando Biomanguinhos para além das fronteiras que a gente já conhece. Obrigado. Agradecemos as palavras do Maurício, passamos a palavra ao Mário. Bom dia a essa comunidade maravilhosa que lota esse auditório. E para quebrar o protocolo dessa cerimônia, hoje é a festa de Rosane, falar por último. Mas eu só fiz isso porque eu consultei se esse protocolo já tinha sido aprovado ou não pelo sistema de qualidade. Como não foi, eu me senti à vontade para propor isso. Eu queria começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, bem moreno, 1,88 m, estou vestindo blazer cinza com uma blusa branca por baixo, uso óculos escuros, pretos ainda, estou sentado bem ao centro do palco, para aqueles que não conseguem me ver. E estou aqui rodeado de pessoas que eu admiro bastante. Um amigo, Maurício Zuma, ele já revelou aqui que não é um amigo de 31 anos, porque a gente já tinha uma trajetória de 12 anos no IBGE, portanto, um amigo de 43 anos, não é fácil. Pela Rosane, a qual eu vou me referir mais à frente, que está diante desse grande desafio, mas não é um desafio solitário, eu já começo a dizer isso, tá, Rosane? Eu queria também fazer alguns cumprimentos bastante especiais para mim. Primeiro, começando pelo doutor Akira, que Maurício já se referiu, foi uma pessoa que me orientou 30 anos atrás com a seguinte frase: tudo que a gente faz aqui tem urgência porque o povo precisa da Fiocruz, o povo precisa de Biomanguinhos. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, doutor Akira. E é o que tem me guiado nessa minha trajetória aqui na Fiocruz. Então, doutor Akira, por certo, merece esse cumprimento especial, mas também diretores com os quais eu tive o privilégio de trabalhar como diretores e outros não. Otávio Oliva, João Quental, Malu, Arthur
e Maurício, né? Acho que citei todos, né? Desde que eu cheguei aqui, e que são responsáveis por esse Biomanguinhos que a gente presencia aqui, que na apresentação, o balanço que o Maurício nos traz, dá uma ideia da pujança desse instituto e da sua importância para o país, para o Sistema Único de Saúde e, por que não dizer, também para a saúde global, né? Esse é um ponto importante. Também queria cumprimentar a Michele, diretora eleita do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, e também a Priscila Ferraz, vice-presidente de Produção e Inovação da em nome das quais eu cumprimento também o CD da Fiocruz aqui presente. Queria cumprimentar também os familiares de Rosane, aos quais eu já fui apresentado. Endosso as palavras de Maurício. Essa é uma posição de muita responsabilidade e de muito engajamento. Está falhando aqui o meu. E que exigem uma presença física muito grande no nosso cotidiano, no dia a dia, nas noites, nas madrugadas e também nos finais de semana, nas férias, nos feriados. Mas é isso mesmo, não é um trabalho, isso aqui é uma missão de vida, muito importante. Eu queria falar um pouco dos desafios que, na minha concepção, Biomanguinhos enfrenta. Maurício já adiantou um deles, que é a nossa condição operacional para que a gente possa desenvolver as nossas atividades na sua plenitude, em uma condição ótima, em que todos os recursos à nossa disposição possam ser utilizados da melhor forma, com a eficiência e eficácia necessária para que a gente possa cada vez mais entregar à sociedade. Esse é um debate, vai fazer parte do nosso congresso interno, que vai acontecer no final desse ano, onde a gente vai discutir o que é ser uma instituição estratégica do Estado brasileiro e o que se precisa para que a gente seja uma instituição estratégica do Estado brasileiro. Eu tenho plena confiança por conta das conversas que temos tido com o Executivo e também com o Legislativo, que a Fiocruz e também Biomanguinhos serão ouvidos. Eu acho que nós chegamos a um momento de exaustão, né, institucional, dadas as dificuldades impostas pelo modelo jurídico que nós temos, que somos submetidos, que é uma autarquia baseada numa lei de 1966, se não me falha a memória. Acho que estamos convencidos que isso precisa mudar. E assumo publicamente um compromisso aqui de que, ainda que essa discussão, na minha ideia, na minha concepção, seja mais importante, a gente não vai esperar que ela se concretize se ela tomar muito tempo. Eu acho que a gente vai ter que buscar alternativas nesse caminho, nessa trajetória, em que a gente rapidamente, o quanto mais rápido possível, destrave essa questão, eu diria, burocrática, legal, administrativa de Biomanguinhos. Mas nós temos outros desafios também. Um desafio, eu acho também de grande monta, é o nosso projeto lá em Santa Cruz. Nós precisamos concluir aquele projeto. É um projeto que já está fazendo muita falta a Biomanguinhos, ao Sistema Único de Saúde, não só porque ele traz mais capacidade de produção, não só porque ele traz melhores condições de operação e de atendimento aos requerimentos da Anvisa, que também estamos aí numa atenção permanente com a Anvisa, mas porque aquele projeto é um projeto de país. Quando foi concebido há 15 anos, Arthur, talvez por aí, era um projeto que pretendia fazer do Brasil, do PNI, um sistema, um programa autossuficiente, em que o Brasil pudesse, ele próprio, cuidar dessa agenda sem depender dos nossos parceiros ou do humor da indústria farmacêutica internacional. Então, é urgente. E, mais ainda, urgente se tornou esse projeto após a pandemia de Covid, onde o mundo se organiza de uma outra maneira hoje. Eu diria, o mundo na perspectiva de saúde global, mas também diria uma nova ordem mundial se impondo e que merece muita reflexão nossa
aqui de Biomanguinhos. E esse, para mim, é o terceiro desafio. Eu me lembro que quando eu iniciei o meu mestrado na Escola de Saúde Pública, aqui da Fiocruz, a gente podia contar na mão quantas empresas, organizações produziam vacina no mundo. Eram muito poucas. Hoje são dezenas, dezenas de organizações públicas e privadas no mundo, incluindo o Brasil, por certo, produzindo vacinas, produzindo biológicos. Foi uma transformação impressionante e que ganhou muito impulso após a pandemia, sobretudo no sul global, onde os países mais afetados, que ficaram no final da fila para adquirir medicamentos, diagnósticos, vacina, mas também EPIs, máscaras, respiradores, tomaram a decisão de reduzir essa dependência da indústria mundial. Esse, para mim, é o grande desafio de Biomanguinhos. Ainda que a gente conclua o nosso projeto Santa Cruz, ainda que a gente mude, consiga atualizar o modelo jurídico de Biomanguinhos, essa questão colocada por essa nova arquitetura mundial é o desafio de Biomanguinhos. É a competição imposta por países como China, como Índia, que estão vindo com muita força e vão disputar o mercado público brasileiro. Essa é a grande reflexão que a gente tem que ter, Rosane, para além daqueles grandes desafios operacionais do dia a dia, do cotidiano, de manter o nosso sistema funcionando, produzindo os produtos que a gente oferta ao SUS, a gente vai ter que ter uma reflexão muito grande de como a gente preserva, mantém e fortalece Biomanguinhos como a base científica, tecnológica e, sobretudo, de produção do Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, eu já faço aqui, já adianto uma reflexão e digo que, para isso, para enfrentamento desses três desafios, modelo jurídico, Santa Cruz, mas também essa reflexão estratégica sobre o nosso futuro, você pode contar, por óbvio, com todo o envolvimento da presidência da Fiocruz. Envolvimento, compromisso, engajamento, enfim. A Priscila Maurício já citou, está cuidando de um desses projetos, né, que é o projeto lá do CIBS, que lhe toma, eu diria, mais da metade do seu tempo, já tomava enquanto diretora executiva adjunta, e que hoje vai continuar tomando nessa posição de vice-presidente de produção e inovação. O nosso diretor executivo, Juliano, também está totalmente envolvido na discussão da instituição estratégica do Estado brasileiro. Eu acho que ao longo ainda desse semestre a gente vai ter algumas novidades quanto a isso. E também digo para vocês que eu conto com o Maurício, conto com o Arthur, conto com o Rosane, todos nós juntos, para a gente ver o que a gente pode fazer nesse caminho até que a gente tenha as condições ótimas. Acho que também é uma agenda que a gente vai precisar fazer rapidamente. Eu queria aqui também, no campo dos cumprimentos e agradecimentos, agradecer, Maurício, pelos 8 anos de gestão. Queria cumprimentar você, é impressionante aqui os feitos. Você cruzou um dos momentos mais importantes da história de Biomanguinhos, que foi o enfrentamento da Covid, juntos, né? Trabalhamos juntos noites e noites aqui para viabilizar não só a produção de diagnóstico, não só a produção de vacina, mas organizamos também as UNADIGs, produzimos aqui juntos, Biomanguinhos e o IBMP, quase 100 milhões de testes, entre testes rápidos e testes moleculares, algo impressionante. E também testamos mais de 40% das amostras usando a tecnologia do NAT nosso, desenvolvido por aqui também. Então, foi um momento que colocou a Fiocruz à prova e nós fomos aprovados com louvor, fortalecendo a nossa posição de uma instituição estratégica do Estado. Então, Maurício, eu queria, em teu nome, agradecer a você e cumprimentá-lo por essa gestão exitosa, a você e toda a tua equipe, que você já fez alguma homenagem, mas especialmente a diretoria que te acompanhou ao longo desse tempo. Então, uma salva de palmas aqui para essa.
Como eu disse aqui, e repetindo palavras de doutora Kira, tudo que a gente faz aqui é urgente, tudo que a gente faz aqui é voltado para uma população muito sofrida. A gente tem que reconhecer isso. O Brasil é um país ainda muito dividido por aqueles que podem, que são muito poucos, e os que não podem, que são muitos. E que o Sistema Único de Saúde é fundamental para lhes dar, para lhes conceder um mínimo de dignidade, de civilidade. E nessa perspectiva, o que eu conclamo a vocês aqui, e já sei que esse espírito paira sobre vocês, é que essa indignação com a situação no nosso país, ela precisa ser o nosso motor. A gente tem que estar comprometido. A gente tem que entender que tudo aquilo que se produz aqui, tudo aquilo que se desenvolve aqui, tudo aquilo que é parte dos nossos projetos de inovação, só tem um destino, só tem um propósito: é garantir e ampliar o acesso da população brasileira a novos produtos, a novas tecnologias, para enfrentar novos e antigos desafios de saúde pública. O Brasil ainda é gravado pelas doenças infecciosas, doenças do atraso, doenças fortemente determinadas pelas condições sociais, mas também nós estamos passando por um momento de transição muito importante. Primeiro, fortemente influenciado pelas alterações climáticas, que estão alterando totalmente o nosso quadro epidemiológico, a sazonalidade de algumas doenças, como a dengue, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Temos dengue fora de época no Brasil, temos dengue em cidades, em estados que nunca tiveram, e temos dengue na Europa. Isso é um clássico que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas também um quadro epidemiológico fortemente marcado pela transição demográfica que a gente enfrenta. O Brasil vive quase 20 anos a mais do que vivia quando a Constituição foi promulgada em 1988. E traz para nós, além daquele quadro epidemiológico gravado pelas doenças infecto-contagiosas, doenças de populações sob situação de vulnerabilidade, também agora oferece para a gente o desafio das doenças metabólicas, das doenças neurodegenerativas, câncer, doenças cardiológicas. Então, nós temos que olhar para o retrovisor e olhar para o futuro. E Biomanguinhos já deu um salto nisso, tá? Com seu programa aí de terapias avançadas. Eu acho que esse ano a gente já começa alguns estudos clínicos, né, em parceria com os nossos parceiros, tanto de terapias celulares e terapias gênicas, e isso, para mim, também é o futuro de Biomanguinhos, no qual a gente já ingressou, já colocou um pé, basta a gente consolidar isso. Enfim, vou caminhando para o final, Rosane. Eu queria aqui atestar todo o apoio da presidência que você necessitar, literalmente apoio político, institucional, mas também apoio, não dá, só não posso apoiar economicamente, porque Biomanguinhos é que apoia a presidência economicamente, mas todo o apoio nas relações políticas com o Congresso Nacional, com o Executivo, colocando a nossa capacidade também intelectual da presidência, para além da Priscila e Juliano, nós temos um grupo muito bom que está totalmente envolvido nesses desafios. Queria desejar um sucesso pleno à sua gestão, um sucesso pleno à sua nova diretoria. Esse auditório cheio denota que você tem apoio da comunidade, e é muito importante ressaltar isso aqui também. A Fiocruz é uma casa que tem grandes debates, debates políticos, ideológicos às vezes, debates sobre o futuro, e que causam discussões muito acaloradas, mas a nossa maior capacidade é de produzir consenso. A Fiocruz é uma casa que produz consensos, e que as eleições, tanto para a presidência da Fiocruz quanto para a diretoria das unidades, não produz divisão, em geral, tá? E quando produz, a gente atua para minimizar isso. Eu quero dizer que essa comunidade, ao que me parece, é que está ao teu lado, e eu acho que precisa estar 100% atenta às quais são os desafios. É por isso que eu fiz essa provocação desses 3 desafios, porque o papel do diretor é engajar
com toda a transparência, uma comunicação importante com a comunidade, que é a base. Se a comunidade vier junto, Biomanguinhos supera qualquer um dos desafios. Então, portanto, quero atestar aqui todo o apoio da presidência. Eu não quero desejar sorte, que você não precisa. Você demonstrou muita competência, engajamento. A sua trajetória na instituição é uma trajetória muito bonita e que chega aqui. Nós somos uma casa de oportunidades também. Eu próprio nunca poderia imaginar, nem Maurício, né? A chegar onde a gente chegou. Também faço aqui o agradecimento ao Arthur, que nos trouxe. Arthur é otimista e exagerado, lembra? Ele falava que aqui nós temos uma planta nova de vacina. Eu cheguei lá, bem, não era uma planta, era um terreno terraplanado, e estavam batendo as estacas, mas virou a realidade, isso que é importante. Sonhar é preciso, e essa casa é uma casa que transforma sonho em realidade. Então, Rosane, conte com a Fiocruz e eu desejo a você uma excelente gestão para esses próximos 4 anos, tá bom? Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Mário, passamos a palavra à Rosane. Olá, bom dia a todas e a todos. Muita felicidade que eu vejo esse auditório tão cheio. Bom, primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos com mechas louras. Estou vestindo um terno de cor clara e, às vezes, eu uso um óculos escuro. Estou sentada à direita do nosso presidente Mário e do nosso diretor Maurício. Bom, eu estou bastante emocionada, porque duplamente emocionada, né? Porque a gente hoje fecha um balanço de 8 anos de gestão e começamos uma nova gestão. E é com essa emoção que eu gostaria de iniciar agradecendo a presença do nosso presidente Mário Moreira e agradecendo suas palavras, todo o desejo de pleno sucesso, e também agradecendo ao Maurício, com quem eu trabalhei diretamente por 8 anos e que, exatamente por isso, me proporcionou estar aqui. Queria, nesse bloco, né, da gestão anterior, eu queria expressar todo o meu agradecimento por todos aqueles que compuseram a direção passada e que, por conta desse trabalho que nós fizemos, me levaram a ter a coragem e o desprendimento de me candidatar, né? Tanto como o Maurício e o Mário falaram, Biomanguinhos não é uma unidade simples, muito pelo contrário, Biomanguinhos é uma das unidades mais complexas da Fiocruz. Nós temos uma missão extremamente importante, e eu tenho, né, nessa última semana, participado de muitas reuniões e cada vez eu vejo o quão Biomanguinhos é importante para o Ministério da Saúde, para o SUS, mas também para outros países. Então, o que a gente faz aqui é absurdamente importante e, por isso, eu gostaria de agradecer a todos da antiga direção, né, da antiga gestão, porque foram através do trabalho com vocês que eu tive, né, essa coragem de me candidatar. Como a gente está aqui, né, hoje é uma transmissão de posse, e eu gostaria de, inicialmente, apresentar a todos aqueles que ainda não conhecem a nova diretoria. Eu acho que é importante fazer essa apresentação, então eu vou citá-los nominalmente, vou pedir que se levantem para que vocês se apresentem. Eu gostaria, então, de começar aqui pelo Tuninho, que é o nosso vice-diretor de diagnóstico. Flávio Isidoro, nosso vice-diretor de operações. Débora Moroni, nossa vice-diretora de produção de biológicos. Ricardo Godoy, nosso vice-diretor de inovação. Monique Colasso, nossa vice-diretora de qualidade.
E tem também a Cíntia Nunes, que é a nossa vice-diretora de gestão, que tirou essa semana de férias. Esses são os novos vice-diretores que vão compor, junto comigo, essa nova gestão, da qual caem em nossos ombros tantas responsabilidades. E, desculpa, gente, gostaria também de chamar a Ana Paula Cossenza, que é a nossa chefe de gabinete. Bom, esses são os novos componentes da diretoria e que estão aqui conosco hoje para assumindo essa responsabilidade nos próximos 4 anos. Muito obrigada a vocês que também tiveram a coragem de aceitar o convite, os novos e os que continuam. Muito obrigada por estarem junto conosco nessa nova gestão. Muito obrigada. Bom, gostaria também de agradecer, né, a Secretaria, SecBio, que continua conosco, né, e todos os demais componentes de Biomanguinhos que estão aqui, que vieram aqui, os que estão presentes, os que estão online. É com muita honra que eu agradeço aos servidores que votaram e que me colocaram, né, nesse cargo hoje, nesse dia oficial de transmissão de cargo. Gostaria de agradecer a todos aqueles servidores que acreditaram na nossa plataforma, que acreditaram no que a gente pode, né, fazer melhor. Gostaria também de agradecer aos não servidores, que também são agentes públicos, que também são colaboradores aqui de Biomanguinhos e que também acreditaram e que também demonstraram a sua capacidade de engajamento nessa campanha e que, embora não pudessem expressar isso através do voto, expressaram através de apoio, de e-mails, de presença em todas as nossas rodas de conversa, durante toda a campanha, todos aqueles que se apresentaram e que conversaram e que trocaram conosco. É importante a gente reforçar, embora o Mário, né, tenha colocado 3 grandes pontos, né, que a gente vai precisar se debruçar nos próximos 4 anos. Então, nós temos a nossa discussão do modelo jurídico, e eu já gostaria de informar para vocês que ainda nesse semestre iremos começar fazendo essa discussão interna, para que todos entendam exatamente do que nós estamos falando. A gente precisa qualificar essa discussão. Então, todos vocês precisam estar cientes de quais são os modelos possíveis. Então, estaremos fazendo nesse próximo semestre workshops, e eu gostaria de pedir a todos vocês, isso é muito importante, a presidência está engajada e a gente precisa que a comunidade de Biomanguinhos se engaje também e que entenda. Então, iremos inicialmente fazer workshops para que vocês possam entender do que nós estamos falando. Essa discussão ela precisa ser uma discussão qualificada, para que a gente, então, consiga compartilhar com a presidência os nossos incômodos, os nossos pensamentos, e que a gente consiga, inclusive, contribuir no Congresso Interno esse ano, que vai ser no final do ano, como o presidente Mário anunciou, que vai ter exatamente essa discussão, né? A discussão da Fiocruz como uma unidade, como uma instituição estratégica de Estado, e Biomanguinhos tem muito a contribuir. Quanto ao segundo desafio, que é o CIBS, ou Santa Cruz, como alguns conhecem, estamos finalizando toda a discussão com o TCU, e teremos agora uma nova frente aí de trabalho com muito esforço. Vamos precisar engajar todo mundo, porque realmente, como o Maurício colocou e como o presidente Mário colocou também, o CIBS é o futuro, não só do Brasil, mas o futuro, a gente entende o CIBS como o futuro de produção de vacinas para atender não só o Brasil, mas também a América Latina. A gente vem discutindo muito isso, né, de produção local, de produção regional.
Os países da América Latina contam com as nossas vacinas, contam com a febre amarela, contam com a vacina que tem o componente sarampo. Ultimamente, nós temos sido amplamente procurados por conta dessa necessidade e que, infelizmente, hoje a gente ainda não está conseguindo atender. Então, Santa Cruz é absolutamente importante para o Sistema Único de Saúde e também para o mundo, né? Então, eu acho que esse é o segundo desafio que a gente precisa colocar. Eu tenho um terceiro desafio, que é nós, hoje, precisamos olhar para dentro de Biomanguinhos, porque, como o Mário colocou, né, no terceiro desafio, é olhar a estratégia de Biomanguinhos e seu posicionamento no mundo frente aos desafios que temos, né, novos entrantes, novos produtores de vacinas e de biofármacos, muitos, inclusive, com uma posição agressiva de preço, e Biomanguinhos precisa se posicionar. Mas, para isso, a gente precisa dar uma arrumada na casa. E, para isso, a gente já vai apresentar para vocês, na próxima semana, um plano de 100 dias, onde nós estaremos mostrando o que essa nova gestão pretende fazer através, né, de uma arrumação de Biomanguinhos, de uma gestão muito voltada a processos, a entender os processos e a interconectividade entre as áreas. Isso é muito importante para que Biomanguinhos dê um passo à frente. A gente precisa olhar para dentro, acertar o que precisa ser acertado. Tudo que a gente fez nos últimos 8 anos foram ações extremamente importantes. Não existe nenhuma decisão de disrupção, mas de melhorar os processos, de melhoria contínua. Vocês sabem que a minha trajetória, basicamente, né, em Biomanguinhos foi da qualidade, e na qualidade a gente preza muito por questões procedimentais, por processos e por melhoria contínua. E é isso que a gente quer para Biomanguinhos. Então, a gente vai, para atender a esse terceiro desafio posto pelo nosso presidente, de olhar Biomanguinhos como uma unidade estratégica de posicionamento, não só no Brasil, mas mundial, de fornecimento de vacinas e de biofármacos, nós precisamos olhar o nosso planejamento estratégico, e, para isso, esse semestre também estaremos fazendo algumas iniciativas de revisar o nosso plano estratégico, porque o nosso plano estratégico hoje ele foi feito, né, em 2019, antes da Covid, e a gente, então, precisa avaliar, inclusive com esse olhar, presidente Mário, de novos entrantes, de novos riscos e de como o Biomanguinhos precisa se organizar internamente para que a gente consiga dar essas respostas. Então, como vocês podem ver, dentro desses 3 grandes desafios que o presidente colocou aqui, nós já teríamos trabalho para os próximos 4 anos. Mas não é só isso. Vocês tiveram, né, a disponibilidade de ver a nossa plataforma, e nós temos muitas outras coisas a mais para fazer. E queremos fazer com um olhar de muito acolhimento a todos os trabalhadores dessa casa. Gostaríamos de trabalhar com bastante transparência. Como vocês podem ver, essa diretoria ela é uma diretoria bastante equânime. Trouxemos mais mulheres para a nossa gestão, e com esse olhar feminino de equidade, de cuidado, que a gente quer olhar para todos os funcionários, para todos os colaboradores, servidores e não servidores dentro dessa casa. Isso no campo das pessoas. No campo da eficiência operacional, nós temos muitos desafios. A gente precisa dar respostas imediatas para os nossos clientes, né, que são PNI, mas também a CGLab e o DAF, falando, né, dos 3 grandes produtos do nosso portfólio: vacinas, diagnósticos e biofármacos. Daqui a pouco estaremos entrando com o nosso 4º grupo, né, nosso 4º nível de produtos de portfólio, que são as terapias avançadas, né, sejam elas terapias gênicas ou as terapias celulares.
Então, teremos mais um cliente e a gente precisa olhar para os nossos clientes, a gente precisa cumprir os nossos compromissos. Só assim Biomanguinhos vai conseguir olhar para o futuro. Então, a gente precisa olhar o presente, cumprir os nossos compromissos, para que a gente consiga ter fôlego para olhar para o futuro. Precisamos olhar os nossos projetos, precisamos olhar aquilo que efetivamente vai nos levar à busca desse futuro e aqueles que a gente pode, de alguma maneira, colocar on hold, colocar, né, numa posição de paralisação, não de finalização, mas de paralisação, enquanto a gente se reestrutura. Alguns de vocês sabem, nem todos, né, mas alguns de vocês sabem que nós estamos atualmente, por conta de questões, inclusive, né, de cenários externos, num grande contingenciamento, né? Estamos assumindo essa gestão, essa nova gestão, com alguns desafios bastante importantes, mas eu tenho certeza que, com o apoio da presidência, que foi colocado aqui, e com o apoio da comunidade de Biomanguinhos, de todos vocês, nós iremos superar essas questões que estão sendo postas agora e vamos, sim, ter um instituto que responda ao que o que esperam de nós, um instituto que cumpra com a sua missão, que é garantir os produtos, garantir inovação, produção e serviços dos nossos produtos de portfólio para o SUS, com acesso equânime a todos daqui do Brasil e mesmo de outros países. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês, agradeço imensamente a Mário e a Maurício. É por vocês que eu estou aqui, é por vocês que eu estou aqui. E, novamente, né, muito emocionada, eu peço que todos vocês se engajem nessa nossa missão e digo também que a minha sala está de portas abertas e essa diretoria também toda está de portas abertas para que vocês nos ajudem a fazer de Biomanguinhos aquilo que é esperado de Biomanguinhos e que a gente cada vez mais engrandeça essa instituição que nos é tão cara, né? No balanço, vocês puderam ver o quanto a gente conseguiu atingir e a gente consegue mais. Eu tenho certeza que essa nova gestão começa com esse compromisso de equidade, de acolhimento, mas também de muito trabalho baseado em procedimentos e em processos estabelecidos para que a gente consiga chegar onde a gente pode chegar. Muito obrigada a todos. Agradecemos as palavras da Rosane e gostaria de entregar a Rosane agora lindas flores que foram enviadas por Silvia Santos, diretora de Farmanguinhos, em homenagem à sua nova caminhada. Obrigada. Gente, eu preciso só fazer Eu estou tão emocionada e eu já olhei tanto para eles e eu acabei não agradecendo. É porque é a primeira vez que eles vêm aqui. Eu queria, claro, eu preciso também agradecer a minha família. Hoje aqui é parte da minha família que está aqui, né? O meu filho caçula, Theo Kuber, e o meu marido, Robson Guimarães. Coitados, eles foram assustados pelo Maurício. Eu vou aparecer, pode deixar. Eu não vou fugir, não. Eu vou estar presente.
É importante, né? Sem a nossa família, a família é o esteio, né? A família é o porto seguro. Os desafios de Biomanguinhos, eles são enormes, mas a gente sabe que a gente pode contar com a família e é no ombro deles que eu descanso a minha cabeça quando as coisas daqui ficam difíceis. Foram assim nos últimos 8 anos. Durante a pandemia, eles quase não me viram e eu acredito que vai ser assim também nos próximos 4 anos. Então, agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Agora convidamos a todos para assistirem um vídeo que relembra alguns momentos marcantes da gestão 2021 a 2025. Olá, colegas de Biomanguinhos. Hoje é mais um dia especial na nossa caminhada para a entrega da vacina da Covid-19. Antes de encerrarmos a cerimônia, gostaria de convidar todos os diretores e ex-diretores para que possam vir aqui na frente para a gente tirar a foto oficial. E após essa foto, eu gostaria de convidar a todos para que se dirijam ao hall, para que a gente possa fazer a inauguração da placa da nova diretora de Biomanguinhos na Galeria dos Diretores.